TV Máfia Azul, a maior TV de torcidas organizadas do Brasil. Oferecimento Digimais, o banco digital do torcedor cruzeirense. Unicor 5 estrelas, a Universidade do Cruzeiro. Supermercados BH, tem sempre um perto de você. Shopping Oiapoque, o shopping da família. Sócio 5 estrelas, com você o Cruzeiro é mais cabuloso. Safecar Brasil, quem ama protege. Parceiro oficial da TV Máfia Azul, o veículo de comunicação oficial da maior de Minas. Boa tarde, galera. Estamos aqui mais uma vez para apresentar a resenha maior de Minas. E como sempre, trazendo grandes convidados, pessoas entendidas do futebol, principalmente do nosso querido Cruzeiro Esporte Clube. O Gão do meu lado aqui, o Gão. Honra de ter aqui, parceiro. Obrigado por ter atendido nosso pedido, nosso chamado. Obrigado, Bolão. Acho ofensivo você falar grandes participantes e me chamar primeiro. É, cara. Não acho justo isso. Olha aqui, eu acho até que, na abraço, verdade, pra contrabalancear o peso, eu tinha que estar na ponta lá, junto lá. Deixar o Orlando aqui, né? Riques, grande figura. Prazer ter aqui, parceiro. Satisfação imensa aí, tá aí mais uma vez aí com a TV Máfia Azul. TV da maior torcida do Brasil e a maior TV de organizado A maior TV organizada do Brasil, com certeza. Então, Gabriel, prazer ter você conosco aqui. Obrigado pelo convite, Quick. Tamo junto sempre, representando o Cruzeirão Cabuloso. É a força jovem da torcida do Cruzeiro. É isso aí, tamo junto. Orlando Augusto, essa fera, grande parceiro. Amizade de mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Já fui em programas do Orlando várias vezes. Um abraço, minha gente. Uma grande fera, lá de Conceição do Mato Dentro. Com muita honra. Terra boa. Criador do primeiro programa criado no Brasil inteiro para falar de um clube só. Assim que eu abria o programa, o Clube do Meu Coração, que você foi centenas de vezes. Falava de quem? Só do Cruzeiro Esporte Clube. Exatamente. Mais nada. Às vezes um ou outro queria criticar o adversário e tal. Não, aqui nós vamos falar só do Cruzeiro. Foi o primeiro programa no Brasil inteiro. E isso o Cruzeiro tem na mão. Tem, com certeza. Eu sou testemunha viva disso, que eu estive lá várias vezes. Eu tenho uma placa lá em casa oferecida pelo Cruzeiro, parabenizando pela ideia. E o programa durou, exatamente, coincidência ou não, 13 anos. 13 anos. No 13º ano eu acabei com o programa. Mas continua militando na área esportiva até hoje. Sim, claro. Né? Vários outros programas. Mas esse programa o Cruzeiro pode bater no peito e falar, esse clube foi o clube que teve o primeiro programa no Brasil inteiro para falar apenas de um clube. Show de bola. Agradecer a Marisa aqui da Arena, que está sempre liberando espaço pra gente. Marisa, muito obrigado com esse visual maravilhoso aqui no fundo do Mineirão, né? Agradecer nossos patrocinadores, o Bolão, do Espaguete aqui da Esplanada, Supermercados BH, a Unicor, Universidade do Cruzeiro, o Shopping Oiapoque, o Shopping da Família, a Safecar Brasil, o Sócio 5 Estrelas e o Banco Digimais, parceiros nossos aí que estão mantendo viva a nossa TV. Galera, a gente vai falar de tudo aqui, né? Naturalmente aqui é Cruzeiro. E vamos falar principalmente do jogo de ontem. Claro que todos nós esperávamos que o Cruzeiro tivesse uma vitória. Eu imaginava que seria uma vitória até de certa forma fácil. O juiz prejudicou sim. Né? Teve um pênalti em cima do Sassá e um gol legítimo que ainda anulou. Mas não justifica. Nós temos um time, um elenco qualificadíssimo, né? Que poderia ter resolvido esse jogo há muito tempo. As mexidas humanas, acho que deram desequilibrado no time. Eu entendo que queira poupar alguns jogadores, nós teremos jogos muito importantes a partir de agora. É decisão na Copa do Brasil. São 4 jogos fora de casa agora na sequência, né? Exatamente, né? Parece que agora o Inter fora, né? Fluminense Copa do Brasil, Fluminense Campeonato Brasileiro e depois Fortaleza. Imagina, 4 jogos difíceis. Né? E pode acontecer, por exemplo, 4 derrotas. Pode acontecer, porque são adversários dificílimos. Difíceis. Qual adversário desse aí que não é do quê? Fortaleza fora é um time muito difícil de bater, com certeza. Imagina 4 derrotas, ou 3 derrotas, vamos colocar aqui uma vitória e tal. Pesa muito. Eu acho que pelo elenco que nós temos, não podemos nem permitir isso não. Temos que ganhar, se Deus quiser. Não, Gão? O que você acha? A gente tem que ganhar, a gente tem que... Na verdade, assim, vou um pouco dar uma passada pelo jogo de ontem. Isso. Quando chega a escalação pra mim, eu entendo que o Mano realmente tem que poupar determinados jogadores. Mas entendo eu também que, às vezes, você deixa o seu time meio manco. Sabe? Quando você, por exemplo, escala do mesmo lado 2 jogadores, né, que você entende que talvez tenha uma deficiência técnica e que não vai ser aquele time que vai dar aquela intensidade, aquele volume de jogo, aquela, digamos assim, aquela forma que a gente sempre acostuma ver o Cruzeiro jogar. Que inclusive ganhou até o apelido de... A mesma forma com peças diferentes, Exato. Né? O rápido e rasteiro como ataque do Cruzeiro, né? A gente não tem visto isso mais, né? O time do Mano é um time que é mais reativo.
É um time que, por exemplo, às vezes quando acontece algo contra, é que ele vai ter digamos assim, é que ele vai tomar uma iniciativa de jogo. E não. Tem que ser aquele time que tem que partir pra cima, tem que incendiar a torcida. E foi o que a gente não tá vendo ultimamente. Não. Na verdade, sim, não uma crítica, você acha o Mano um baita de um treinador, tem 2 títulos incontestáveis aí com a camisa do Cruzeiro, mas é bem verdade que o estilo dele de jogo é um estilo mais frio, né? Pra quem tá no estádio, é péssimo de ver, né? Mas o resultado, ele acaba chegando. Mas o que me preocupa são esses 4 últimos jogos do Cruzeiro, né? A gente pega, inclusive, a final do Campeonato Mineiro. A gente não fez uma grande final, né? Mas conquistamos o suficiente para ganhar. O suficiente para ganhar. A gente faz uma partida contra o Flamengo e perder para o Flamengo no Maracanã, eu entendo quando a pessoa fala... Eu entendo que é natural, dada a qualidade do Flamengo. Mas não pela forma que foi. Concordo com ele? A forma que foi é que não me desce. Aquele jogo foi tão atípico que o Fábio, que é um cara que tem como se diz, um crédito absurdo com a gente, né? Até ele falhou naquela bola. Já até falamos isso aqui, não acho que nem convém. Não nem bater nessa tecla não, mas aconteceu isso. A gente teve o Ceará, onde o futebol não foi um dos melhores apresentados. A gente sofreu no final do jogo contra o Goiás e faltou talvez aquela intensidade, aquele volume de jogo, com uma escalação que eu achava uma escalação até ideal realmente para aquele jogo. E aí veio o jogo da Taça Libertadores da América, que eu, assim... compreendo realmente a questão de poupar, mas sendo um jogo importante e com o resultado estando já, assim, você jogar com o Emelec dentro do Mineirão, é algo que o Cruzeiro não poderia abrir mão de seus principais jogadores. O Dedé é fato, 2 cartões amarelos, não há o que se discutir em relação a isso. Sabendo que você tem o Internacional no final de semana e o Fluminense na Copa do Brasil, né? Sim, talvez poupar contra o Internacional seria mais interessante. Concordo. Né? Mas a gente tem que ver qual é o objetivo do Mano também na temporada. A gente também não sabe também o estado que cada jogador está, mas eu concordo com o Gão. Só linkar aqui 2 derrotas que você citou aqui agora. Contra o Flamengo, conversando com o pessoal no Maracanã lá na hora, teve um lance que o Marquinhos Gabriel faz uma jogadaça, tava 1-1 o jogo, e ele quase consegue rolar a bola pro Fred guardar. Que seria, pra mim ali, o Cruzeiro ia conseguir fechar a casinha. Mas o Cruzeiro continuando pra cima, a gente levou o gol e perdeu. E ontem, lógico que a gente não tem que se apoiar nisso, o Cruzeiro tem um grande elenco, as derrotas às vezes vão acontecer. Não estou justificando que foi por conta do erro da arbitragem agora. Aos 17 minutos do primeiro tempo, aquele pênalti no Sassá, claríssimo. Em vários jornais eu vi hoje que o árbitro de ontem é um árbitro novo, que não tem muita experiência, né, Bolão? E principalmente depois que você empata o jogo 1-1, logo em seguida você faz o segundo gol, né, Orlando? Mas na verdade, dá um espaço para você falar, você está precisando falar, mas na verdade, o principal lance para mim da derrota de ontem foi um chute que o cara não vai acertar nem daqui a Nunca mais, concordo. Nunca mais. É um negócio que ele não acreditou, ele tá até agora lá no Mineirão. Poderia pegar na trave e entrar. Por azar, ainda pega nas costas do Fábio. Quer dizer, isso aí, o cara vai fazer isso. Foi uma junção de acontecimentos que fez que o Cruzeiro perdesse. E falando dessa questão desse gol aí, gente, com todo respeito, se não me engano foi no tempo. Depois eles acabaram mudando a manchete, mas nós chegamos a printar. Pô, brincadeira que vocês fizeram. Antes do jogo terminar, já tinha no site do tempo lá, Fábio faz gol de costas. O que é isso? Pô, vamos respeitar a história do Fábio no Cruzeiro, entendeu? Porque vocês têm muitos torcedores aqui, cruzeirenses, que são leitores do jornal. Então vamos respeitar a história do Fábio no Cruzeiro, por favor. E não é a primeira vez, né? É bom dizer que não é a primeira vez. Que é isso, pô? E não vai ser a última. Que culpa que ele tem uma pancada naquela de fora da área. O cara voou nela, ele conseguiu acertar a mão nela ainda. Ele conseguiu chegar a fazer a defesa. Não podemos esquecer também o lance do gol do David. Pra quem estava, pelo menos, posicionado próximo à linha, deu pra ver que era no mínimo a mesma linha. Não estamos justificando, mas foram acontecimentos, o cara acertou o chute. Que poderia ter mudado a história do jogo. Eu acho que unanimidade, talvez uma pessoa ou outra na internet, talvez tenha ficado um pouco mais indignado da gente não citar tanto os erros da arbitragem. Mas é porque nós, cruzeirenses, a gente fica mais indignado com a atuação do nosso time do que propriamente o erro. Se fosse 3-1 com esses lances capitais aí, que fizeram com que a gente não marcasse gol, problema nenhum. Mesmo assim, a nossa atuação não foi o que a gente espera. Perfeito. É ou não é? Então, você vê que tem gente, a nossa torcida é tão exigente, que tem gente aí que tá feliz, né, mesmo com o time eliminado. E a gente continua com esse cara tão nervoso aqui. Isso é uma coisa que valoriza ainda mais a gente. Eu acho 2 adendos. Acredito que ontem foi uma série de fatores que culminou na derrota. Isso. Foi um dia totalmente atípico, apesar do Cruzeiro nos últimos jogos. Acredito também pelo desgaste, o desgaste físico, o desgaste mental. Acho que os caras realmente entraram com o corpo um pouco mais descansado. Estamos classificados, não sei o quê.
foi a hora de perder. A hora de perder Perder na seria hora agora. certa, né? Eu vi essa Eu acho que frase, agora acho que- é botar na cabeça, igual o Thiago Neves falou, cara, jogamos abaixo, vamos voltar Esse a reconhecimento focar. é importante, É né? muito importante. Jogador Claro, reconhecido com é certeza. importante. Mesmo Bom, ele mudou o jogo quando ele entrou. mudou. Hein? Entrou muito bem. Entrou muito bem. E agora, numa parte que vocês falaram, essa questão da imprensa, é um absurdo. Eu vejo muitos, Ogão, Oswaldo, Orlando, são jornalistas e que combatem isso, né? Combatem esse desrespeito com muito respeito, né? Vocês combatem de uma Exatamente. forma respeitando o adversário, Claro. nunca denegrindo a imagem do adversário. Eu acho que Mostrando como tem que ser feito, né? Sim. Isso, igual você falou, respeitando. eu acho que a imprensa do lado de lá, a imprensa mineira do outro lado, eles têm que começar a entender a dimensão que é o Cruzeiro Esporte Clube, a dimensão e a importância do que é um Cruzeiro Esporte Clube para o trabalho deles dentro da imprensa, porque as matérias são geradas principalmente pelos fatos do Cruzeiro, muito mais do que pelos fatos do adversário, e principalmente respeitar o cidadão, respeitar o torcedor, da forma como nossos representantes fazem. Eu nunca vi você denegrir um torcedor do Atlético, alguém no seu programa. Isso chama primazia, honestidade e educação. Eu queria fazer um pedido esse para a imprensa do outro lado, que respeitem o leitor, respeitem a pessoa que está do lado de cá. Que se para vocês brincar de jornalismo é isso, esses caras aqui levam muito mais a sério. Com certeza. Jornalista, ele está falando do Orlando aqui, essa figura maravilhosa. Uma lenda. De tanto tempo, uma lenda do nosso futebol mineiro aqui, né? Que sempre defendeu as coisas do Cruzeiro. E isso só vem enaltecer e fazer o Cruzeiro cada vez maior. Por isso que o Cruzeiro é tão grande. Porque a gente não se acomoda, a gente não aceita migalhas. A gente está sempre cobrando, fazendo um Cruzeiro time. incomoda muito. Incomoda demais. Né? Incomoda demais no Orlando. Não tenha dúvida disso, né? Agora, a verdade é o seguinte, é uma coisa que eu não gosto de falar isso, mas vou falar, né? Eu estou um pouco no meio, mais do passado que no presente. Vocês são do presente. O Bolão também está meio assim. Tô bem. Me resgataram aqui. Porque... Mas está muito bem, graças a Deus. Entendeu? Orlando, vou só abrir um parênteses para o que você falou. Eu acho que por exemplo, Dirceu Lopes. Dirceu para mim é eterno, né? Esse estádio, Mineirão, nossa casa, Toca 3, está aqui atrás da gente aqui. Se ele tivesse que ter algum nome de algum jogador, o nome teria que ser Dirceu Lopes, principalmente pelo que ele fez em 66, que foi o primeiro grande título que chegou aqui, né? Aqui. E pela história. Então, o que eu digo assim, tem pessoas que são eternas, né? Eu acho que quando você fala que você é o passado, eu acho que não. Eu acho que você é o passado. Você escreveu a sua história realmente, uma parte dela significativa no passado. Você faz parte do presente e deixa um legado para o futuro. Então, eu acho que você está acima dessa... Por isso que eu quis te convidar pra gente hoje. Porque até pra nova geração, conhecer pessoas como você que foram tão importantes na história do Cruzeiro. Eu quero dizer o seguinte, no tempo que eu era repórter, isso na década de 70, 80, 90, eu fiquei 30 anos como repórter, a gente não tinha muito essa coisa, sabe, de desrespeito, não. A verdade é essa. Isso hoje é uma coisa mais ou menos moderna. A gente está falando aqui, mas com franqueza, e isso é uma coisa que eu não abro mão da verdade, nós também temos muitos jornalistas que são cruzeirenses e que, infelizmente, deixam de respeitar. Então, cria essa animosidade. Entendeu? Eu acho que o respeito devia ter de ambas as partes. Né? Eu, por exemplo, eu não admito, não é o caso do Gão, que o Gão participa de um programa que a base ele foi criado para aquilo. A base é a rivalidade. Mas você tem emissoras de rádio, por exemplo, que o repórter... O Cruzeiro, aliás, muito mais até do outro lado, do Atlético, do que do Cruzeiro, né? O repórter do Atlético, o Atlético não tem nunca nenhum defeito. Nenhum. Eu não entendo como um repórter pode ser um jornalista esportivo que não vê defeitos no seu clube, no seu time. Com certeza. Inclusive, vamos supor, quando o Cruzeiro ganha com um gol no final, foi no sufoco e foi ali aos trancos e barrancos. Quando o Atlético ganha de 2-1 com um gol no final, foi na raça. Tem coisas, cara. Lembrar de um jogo específico, vocês vão lembrar disso. Ele é recente. 2014 a gente joga contra o Criciúma lá, né? E Ricardo Goulart fez um gol no final de letra. Foi um jogo apertadinho, bem apertado mesmo.
A gente teve alguns lances bem polêmicos naquela partida, né? E no mesmo ano a gente teve também um Cruzeiro e Goiás. Acho que o Cruzeiro e Criciúma tá mais ali naquela reta final, se não me falha a memória. É o gol de letra Cruzeiro do e Goiás, Lar, né? isso. E o Cruzeiro e Goiás, acho que é o último jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Digamos assim. E aí o Cruzeiro tem um pênalti contra, né? E aí o cara bate pra fora, até o Alberto Rodrigues, grande Alberto Rodrigues, chama o juiz de causeiro, você é um causeiro e tal. E aí temos jogo também contra o Criciúma, que são jogos que a gente vê que a arbitragem realmente estava terrível. E o Cruzeiro sai com um bom resultado desses 2 jogos. A gente falando desse jogo de ontem, o que a gente está querendo colocar aqui é o seguinte, que o primordial para o cruzeirense é ver uma grande apresentação do Cruzeiro. Nosso primeiro ponto é esse, né? O Cruzeiro tendo uma grande apresentação espetacular, que não há o que contestar, se ele é prejudicado na arbitragem, aí sim a gente parte para esse ponto, né? Evidentemente que a gente está colocando aqui os pontos da arbitragem, essenciais e cruciais talvez, para que o placar de repente fosse diferenciado. Estamos criticando. Mas estamos criticando o Cruzeiro porque a gente reconhece o valor do nosso elenco. certeza. A gente Exatamente. olha para o nosso time e fala assim, esse time pode render muito mais do que está rendendo. Muito mais. A gente não está se apoiando nos erros. Não. A gente está reconhecendo Você que o nosso time não jogou Cruzeiro, o que pode jogar, mas claro. que erros pontuais. Olha, talvez a única posição do Cruzeiro hoje que necessite de uma atenção realmente é a zaga. É. Eu falo para reserva. Um reserva imediato, um Pensamento cara de que tem elenco, condição de ser titular. É. Porque todas as outras posições nós temos jogadores que têm condição de ser titular, não são reservas. E na zaga hoje, infelizmente, o Fabrício Bruno, que voltou, não está apresentando um grande futebol. E o Murilo está passando por uma fase ruim. Eu fico Né? chateado com isso, porque que o é um Murilo em bom 2017, jogador, menino da base, cara foi novo. sensacional. Ele jogou demais em 2017, é. 17 na Copa do Brasil, eu o tava Murilo pensando foi, Eu lembro que coisa, no eu não brasileiro sei. o Mano Menezes coloca o Henrique na defesa contra o Bahia. foi que ele foi expulso. Aí ele é início do expulso e o jogo. Murilo entra e o Murilo arrebenta no Foi, jogo. é. E dali adiante ele O não Mano- sai o mais Mano do time. improvisou. O Flamengo que Henrique jogou, foi né? Que jogou mal. Foi contra o Flamengo. E sabe o que eu acho, às vezes? Eu acho o seguinte, pesa. Eu estou entrando no lugar de quem? O Dedé. Aí o cara muda de figura, A né? manchete, A responsabilidade é muito muito maior. grande, cara. Murilo É muito tem que grande. pensar, Dedé. a gente tem que pensar É. Se colocar no dentro lugar. da Jogador mais cabeça Ou do seja, em cara. 2017 ele entra e falou, tô entrando no lugar do Caicedo, né? Agora já tá no lugar do Dedé. O Caicedo entregou contra o Nacional lá no Sabe que isso Paraguai. pode estar O acontecendo? Palmeiras também foi embaçado porque verdade. 3x3. Nossa, Pode estar acontecendo Meu essa Deus. situação. Com certeza, pô. pode ser. É tá verdade. mais leve. Mas, voltando a esse assunto, como o nosso elenco é muito qualificado, a cobrança vai ser sempre grande. Nós vamos Sim. ser exigentes, porque nós sabemos a qualidade Gente, do nosso nós elenco. passamos aqui, o Orlando, nessa época ele estava cobrindo o Cruzeiro, na década de 80. Meu Deus do céu. o Sangue Cruzeiro- de Jesus tem poder, o Cruzeiro né? tinha São 2 time. campeonatos mineiros, você tá Gente, brincando, o Cruzeiro né, gente? montava time que você não acreditava. E um foi de na tão justiça ruim ainda, né, que se não me era. engano. Pelo amor de Deus, teve um jogo na grande quarta-feira, na reclamaram do lado de lá, quarta-feira, mas né? era nosso. E depois eles quiseram ganhar de 1x0, eles quiseram levar o título na mão. Não pode. Pô, eu falei, não, na época já era tão difícil, né? O Cruzeiro tava numa fase tão ruim. Mas sabe onde eu sinto aquela Top diferença Bedelac, na né, década de cara? 80? Quando a gente chega na final da Supercopa contra o Racing Ali mudou tudo. e a gente perde, eu acho que ali se você for reparar, o time de 88 é uma base, uma parte dele, caso, por exemplo, do Douglas, do Ademir, Supercopa. eles chegam a ganhar 91, né? 88 a gente chega a perder alguns campeonatos, 89 a gente chega a bater na trave, e em 90 a gente ganha aquele campeonato mineiro, que pra mim é a abertura da década azul. Pra mim aquele título mineiro ali, a é Copa do importantíssimo. Brasil. Aquele título, aquele gol do Careca aqui no Mineirão, pra mim, que o Rômulo sai catando borboleta, ele faz aquele gol, pra mim aquele gol é a Mudou abertura tudo. da década Verdade, azul. Porque verdade. Bem lembrado. Eu né? acho. Com aquilo na cabeça. eu acho que esse espírito celeste, copeiro, né, de superar dificuldades, acho que tá na hora de resgatar esse espírito, entendeu? A torcida entrar também nesse espírito junto com o time. E a partir de agora, a torcida também agora, a nossa torcida que sempre se fez presente, eu não tenho dúvida nenhuma. Não, recorde de competição internacional é do que Cruzeiro. esses recorde do jogos Mineirão, decisivos que tem vão começar agora, o Mineirão vai estar entupido, vai estar lotado. Sem dúvida nenhuma. A nossa torcida sempre, Possível. a nossa torcida nem precisa ser chamada, ela é sempre presente. Ela é presente. Então vamos lotar o Mineirão dos jogos aí decisivos do Cruzeiro. Não é não, Gabriel? Vamos estar continuar, junto. né, como de praxe. Recuperar aquele espírito, igual o Gão estava citando aqui, a Copa do Brasil de 9,5, eu ainda que falavam Espetacular. da Que é aquilo? eu nasci Você tá depois, mas Aquela eu já decisão escutei foi muito uma Você tá coisa louco, já dava um título como eles já tinham comprado O cerveja. Palmeiras tinha tava um tudo time que era a preparado. base da seleção brasileira. Era. né? O Roberto Gaúcho e o Ah, Marcelo Ramos fazem Vocês um- falaram da década de 80, eu acho que apesar de ser um time que foi ali caminhando, igual o Gão falou, a base, cara, o que eles passaram na década de 80, pra mim, foi o que calejou pra década de 90. O time virou 90 com sangue no olho. Os caras viraram, cara, agora acabou. Vamos
virar a chave, vamos ganhar, porque a dimensão da camisa é muito maior. As transições eram interessantes, né, Orlando? Você tinha, por exemplo, o Ademir e o Douglas, que eram os dois volantes. O Ivan. Aí depois, quando você já chega em 93, você já chega começando aquela transição com outros dois volantes grandes chegando, até chegar aquela fase do Ricardinho, a fase do Fabinho. A gente sempre teve uma transição muito interessante desses jogadores. Adilson e Paulão, depois chega o... Caramba, trabalha até hoje no Cruzeiro. Como é que eu esqueço o nome de um ídolo assim, gente? Célio Lúcio. Ou seja, sempre teve aquela... Inclusive, foi um cara muito importante na Supercopa. Célio Lúcio tá no Sub-20. Tá no Sub-20. Sub-20. Tá na base do Cruzeiro. Teve um jogo do Cruzeiro Master que eu fui, ele tava... Careca também tá no Cruzeiro. Tá trabalhando no Cruzeiro. Careca não sei. Careca tá trabalhando Carecão? no Cruzeiro. Muito tempo não vejo. Carecão tá lá no Carecão, Cruzeiro. encontrei com Parece que Carecão esses dias. Parece que ele coordena essa meninada que faz intercâmbio no Japão. Sensacional. Essa coisa toda aí. Parece que ele que coordena eu isso. tenho uma história, não sei se dá tempo, eu tenho uma história interessante com o Careca e com o Bolão. Bolão no Mineirão aqui, a gente chegava e a gente ficava vendo o fubá pulando ali no caixote. No caixote não, ele subia lá no placar eletrônico, né? E no placar eletrônico era tipo assim, aqui vocês não estão vendo, mas tem tipo uma espécie de uma piscina aqui. E aí a gente tinha que passar por meio da ferragem pra ir lá. Exatamente. E o fubá ficava lá. Perigoso. E eu, garoto de 10, 11 anos, 12 anos, queria passar pra lá pra ficar junto com o fubá. Aí vi um Bolão, né, presidente da marca, falava assim, ó, ô baixinho, sai daí. Aí encontrei com ele assim. Aí anos depois ele... E aí, o botou na TV, eu falei assim, me chama de baixinho agora. Você tá louco, rapaz? Com o Careca... Vou chamar esse cara de baixinho agora, não vai dar Com o não. Careca, naquele Melhor não. campeonato mineiro de 90 que a gente ganha, meu tio leva a gente na Toca da Raposa. A Toca abriu pra criançada e a gente foi lá na Toca da Raposa. Aí o Careca vai e recebe a gente, Careca, Ademir, né, e tal, aquela geração maravilhosa e tal. Careca, Ademir, o Hamilton tava também no time naquela época, né? E tal, então eles recebem a gente, tal, aquele negócio todo. Aí o Careca fala assim, ô garoto, ele viu que eu era mais empolgado. Qual que é o seu nome? Eu falei, meu nome é Hugo. Tinha uns 10, 11 anos. Aí ele falou comigo assim, mas eu vou fazer um gol pra você. Dia seguinte, Mineirão, aqui, cruzamento, Rômulo Furo, Careca. Gol de cabeça, Careca. Pra quem que era o gol? Eu criança. Pra mim, né? Claro. Então, ele podia nem lembrar que eu falei, baixinho, pra mim o gol. Não é? E aí eu encontrei com o Careca um dia, contei essa história pra ele falou assim, ó, você não era aquele menino assim? Ele me deu, ele falou, você não era aquele menino assim? Você estava com um moço assim, tal. Ficou marcado. Ficou marcado. Porque pra mim ele não ia lembrar. Ele falou, não, lembro. Tá, você é uma criançada assim e tal. Eu falei, tem um assunto que tá chamando muita atenção da torcida do Cruzeiro nos últimos dias, em relação à CPI da Minas Arena. E o Ix esteve participando lá na Ix, ontem lá na Assembleia, né? Ontem a gente foi, eu acho que é um assunto de suma importância, né, tem que acontecer pro torcedor. E foi muito bom as indagações que os deputados fizeram, dar os parabéns aí pro Léo Fortunato, pro Cleitinho Azevedo, Dene Barbosa, pelas indagações que eles colocaram. Realmente eles apertaram a Minas Arena, colocaram documentos no telão, comprovando algumas fraudes em licitações da Minas Arena. E eu acho que o torcedor, principalmente o torcedor do Cruzeiro, que tem o sonho de ver a Toca 3 ser oficializada, né? Porque nominalmente ela já é a nossa casa, casa do maior de Minas, mas ser oficializada, acho que tem que pegar essa pauta, tem que cobrar dos nossos deputados, do presidente da Assembleia que aprove essa CPI, porque é muito importante a gente ver as ilegalidades, as precariedades de alguns serviços do Mineirão, banheiros que não funcionam, bebedouros sem água. Nós que vivemos no Mineirão. Sim, o tratamento dos funcionários terceirizados com desrespeito com o torcedor. Isso tudo está na indagação. A morte do nosso torcedor. A questão da acessibilidade também aos portadores de necessidades. Então, a pauta é muito grande, gente. Vale a pena olhar isso, vale a pena cobrar na internet. A gente acha que a internet não é um veículo grande, a gente está fazendo um programa de web TV. Exatamente. Com mais de 70 mil inscritos aí, que é o canal da Máfia Azul. Tem um alcance enorme. Um alcance enorme. A internet é um mundo, é aberto, então a gente tem que fazer nosso papel. Não dá para você estar lá na Assembleia, fisicamente, cobra lá seu deputado, porque tem que passar. É um interesse nosso. É um interesse nosso. Uma das pautas é que foi repassado 9 milhões para Minas Arena agora, com o Estado tirando verba da educação. Uma das pautas que eles falaram ontem, é um absurdo. A gente fechando a escola integral porque não tem dinheiro para merenda. E vocês me passam 9 milhões para um bando de empresário que tem rios de dinheiro, que podem geram lucro
porque não tem como eles falarem que isso aqui não gera lucro. A gente tá fazendo a gravação aqui e aqui atrás nessa esplanada tá sendo montado os palcos, né, pro show que vai ter fim de semana do Brasil Sertanejo, se não me engano. É um evento gigantesco. Um evento gigantesco que com certeza gera uma receita gigantesca também para Minas Arena. Uma outra indagação muito interessante foi que os representantes da Minas Arena falaram que o Mineirão é um estádio mais sustentável dos estádios da Copa, que ele reaproveita a água da chuva, que ele tem painéis de energia solar, que eles criaram um estádio justamente para economizar. Como é que um estádio desse tem um gasto de 12 milhões por ano? Só com a administração. As contas não batem, né? Não batem, gente. Aí você pega lucro de evento, lucro de jogo, lucro com a receita dos camarotes que eles têm, que é um camarote que eles fazem um tratamento, a tribuna, justamente para... eles não tratam o Cruzeiro como parceiro, eles tratam como concorrente hoje em dia. Exatamente. Eles fazem um pacote que lesa o nosso sócio. Que chega a ser mais vantajoso do que o ser sócio do Cruzeiro. Exatamente. Para quem tem condição de pagar a tribuna, ele chega a ser mais atrativo do que vários setores do Mineirão que o Cruzeiro dispõe para a sua torcida. Sim. Né? Falando nessa questão dos espaços disponíveis para a torcida do Cruzeiro, nós já falamos isso aqui, mas eu quero falar mais uma vez. Gente, coisa sensacional essa ação do Cruzeiro, da diretoria do Cruzeiro, do setor popular. Era uma briga nossa, o pessoal da Resistência Azul Popular. A entrada é essa exatamente que está aqui atrás da gente. É exatamente isso aqui. A gente vê muito eu acho que um detalhezinho nisso aí, talvez seja difícil demais de você verificar, de você construir, vamos dizer assim. Devia ser esse setor, com esse valor, para pessoas pobres. Isso eu concordo que também. não tem condição de vir. Porque não adianta. Você pode pagar um ingresso de R$100. A sua empregada doméstica, vamos colocar assim, né, ela pode pagar um ingresso de R$100. Devia ter, eu não sei como. E é uma coisa que tem que uma ser forma, inclusive. Eu vi vários relatos legais na internet de pessoas falando, eu tô há tanto tempo sem ir no Mineirão, gostaria de agradecer ao Cruzeiro, que depois de não sei quantos meses, quantos jogos, estou voltando a ver o Mineirão. O problema é que no mundo de hoje... Não via porque não pode. Não via porque não tinha condição, então que tá agradecendo. Então, o problema é que no mundo de hoje, de repente você quer criar alguma coisa nesse sentido para priorizar essa questão da renda menor, de baixa renda, daqui a pouco vão querer dizer que a gente está discriminando as pessoas. Não está chamando... Nós vamos estar abrindo aqui uma classe... C, B, D, vai estar segregando, né? Foi uma iniciativa muito legal do Mas um parênteses interessante sobre isso aqui, a gente sabe que o Cruzeiro também tem uma dívida enorme, todo clube brasileiro tem uma dívida gigantesca, né? E o Cruzeiro tem buscado meios e tentativas para poder equacionar, né? Essas dívidas. Então a gente tem que entender o seguinte, por exemplo, quando eu passo por uma grande dificuldade financeira, qualquer um de nós, o que você faz? Geralmente você dá uma enxugada, você aperta o cinto, você tira uma parte, você tira dali e tudo mais. O Cruzeiro criando esse setor, né? Se você colocar na ponta do papel, né? O Cruzeiro não está lucrando absolutamente nada. Ele está fazendo único e exclusivamente pelo seu torcedor, né? E é lógico evidente que assim, se a gente perceber, se a gente perceber de repente um erro administrativo, alguma coisa, né? A gente vai chegar e vai comentar, vai falar, vai argumentar. O Orlando já comentou muito nos programas dele, né? Desculpa, o Quick tá ali falando. Cada cadeira R$7. E meia é 5. E meia é 5. É sensacional. Cara. Então, por exemplo, se a gente perceber alguma coisa e tal, como por exemplo, fiz algumas críticas a algumas coisas administrativas que, inclusive do passado também do Cruzeiro, que viraram bola de neve e hoje cai também. Tem algumas coisas também que são responsabilidades também da atual diretoria, mas a gente cobra, mas cobra com inteligência. Exatamente. Tem que saber cobrar com inteligência para que tudo seja muito bem esclarecido, né? Então, o entendimento maior é o seguinte: passa-se por um problema financeiro, o futebol passa por um problema financeiro gravíssimo no país, né? E o Cruzeiro, ainda assim, podendo lucrar com mais um setor, ele simplesmente abre um espaço e fala assim, olha, esse setor vai ser R$10 e ponto final. Que seria R$40, não é isso? Sim, seria 40. O setor que seria R$40, né? É equivalente ao amarelo inferno. Você bota no papel isso. Que esse setor tinha que ser para as pessoas, sabe? Não, você tem razão. Mas falando do público que tá frequentando... paga assim, o cara fala assim, eu vou gastar 100, eu posso pagar. Eu vou pagar R$10,90, eu vou beber. Mas Orlando, o público que está frequentando, eu tive a oportunidade de gravar uma periferia. Eu acredito que a maioria seja, viu? Com certeza. Eu tive a oportunidade de gravar uma periferia no último jogo. Você sabe quantas mil pessoas cabem naquele espaço ali? 6 mil, né? É isso, 6 mil? Bola, né? 6 mil pessoas. Ontem estava lotadaço, demais. No jogo contra o Goiás também estava lotado. Também. Eu gravei uma periferia, é um quadro que a gente tem dentro do 7 mil pessoas, não, o que está colocando a gente, 7 mil pessoas. Espetáculo. Eu gravei uma periferia exatamente naquele espaço, quando você entra ali,
tem uma entrada ali, gente, que tem o anel o superior e o inferior. Né? Então o pessoal que entra pro inferior, que é onde é o espaço popular, eu gravei uma periferia naquele setor ali dentro ali e tal. E as pessoas que realmente, o perfil das pessoas que estavam frequentando, é realmente o perfil do pessoal de baixa renda, que estava muito feliz, muito alegre. Teve um pai, por exemplo, que ele estava radiante, porque ele estava levando os 4 filhos dele, né? Isso aí não tem preço, que iniciativa. Ele falou assim, cara, eu tô aqui trazendo meus 4 filhos, é a primeira vez que consigo trazer meus 4 filhos no Mineirão, gravei a matéria com eles, foi sensacional. Então acho que o público tá voltado exatamente para isso. Tá chegando né? nesse Por negócio. enquanto tem Quanto tempo tem aí, Quick? A expectativa. 2 minutinhos? Gente, parece que começou o programa, Não, tem tu vai 30 acabar, segundos. não, Pra gente falar sobre o Cruzeiro aqui. É bom demais, hein? Mas acho que deu pra gente explanar bem, falamos Bastante, sobre a partida, falamos sobre show os de dias, bola, é. né? Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é justamente essa questão de quando o papo é gostoso, quando os convidados são pessoas como Orlando, o Gão, o Gabriel, o Bix aqui, pô, fica gostoso, fica fácil de Com falar. certeza. Deixa eu só falar uma coisa que eu tinha até combinado com o Quick, falar sobre a nossa expectativa na Copa do Brasil rapidinho. Quarta que vem, começar a nossa caminhada aí contra o Fluminense no Maracanã, convidar todo mundo para ir, apoiar o Cruzeirão. Vamos estar colado lá e em busca do Heta aí o terceiro seguido. Se Deus é isso quiser. aí, Cruzeiro é copeiro e vamos junto nessa aí. Orlando, quero te agradecer demais, meu amigo, obrigado, por ter vindo, honra viu? pra Muito mim. obrigado. A honra ter você aqui conosco, viu? Obrigado de coração. Obrigado. Vai participar mais vezes, que eu vou te convidar mais Aqueles mais vezes. jovens que, evidentemente, não acompanharam o meu passado do Cruzeiro, eu fiz 17 anos consecutivos, eu fiz cobertura do Cruzeiro, que é uma vida. Você tem quantos anos? Eu tenho 22. 22. Quase. Quase, né? Mas uma das maiores emoções, né, e não há como esconder isso, quando eu falo eu fico muito emocionado, é um jogo do Cruzeiro que tinha 90% da torcida cruzeirense, não era contra o Atlético, era contra um outro time, e a torcida do Cruzeiro, comandada pela Máfia Azul, que tinha como presidente o senhor Bolão, que lhe deu meu nome. Foi mesmo. Nossa. Isso não Merecido. Merecido, Não de tem forma preço, merecida. né? É. E tá emocionando de Tá novo. emocionado de novo, né, velho? Merecido, velho. Você já pensou milhares de pessoas? Cantando porque você mereceu, porque Você você, é um jogador, né? você é um cara que representa. Bobão aqui, não? Não, bobão Você é um nada. jogador. Você representa muito bem no Cida. Orlando, eu te presenteei com uma placa da Máfia Azul É, tem na a festa placa, dos tem, 15 anos, te tem. convidei e Eu te dei a tenho, placa. eu tenho. Eu não esqueço disso. Vai ter milhares de pessoas gritando seu nome. Ah, não tem preço, com certeza, não tem preço. O Gão, obrigado, velho. Obrigado, Bolão. Fera, grande fera. Que defende o Cruzeiro com incidentes. Obrigado. Tamo junto. A principal característica do cruzeirense é ele sempre ser equilibrado, centrado. Evidentemente que de vez em quando a gente dá uma escorregada e solta algumas coisas mais duras, como eu fiz ontem na internet, por exemplo, mas sempre mantendo a racionalidade para que a gente possa cobrar o nosso Cruzeiro com inteligência. Domingo a gente tem o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Espero que a gente tenha uma postura diferente fora de casa. Vamos ganhar né? lá. Vamos ganhar. A minha expectativa é exatamente essa. Depois o Fluminense. Pela Copa do Brasil. Ganhar de novo. Depois pelo Campeonato Brasileiro. São dois Ganhar de confrontos novo. duríssimos contra o Fluminense. E o Fortaleza fora, né? E aí o Isso é pra Fortaleza coisa, vamos ser fora. 4 vitórias e pronto, se Deus quiser. Vamos ganhar as 4. Ix, Adeus, toda a glória e tamo junto. tamo junto. Obrigado, velho, por ter vindo, viu? Grande Bolão. Tamo junto aí. Foi um prazer agradecer o Quick, Bolão, mais uma vez. Obrigadão. Sempre que a gente coloca essa camisa aqui, ela tem tanto peso quanto a do nosso Cruzeiro É, cabuloso. tem muita história. A minha- Gabriel, Vamos aí, Bolão, pra... obrigado, obrigado por cara. ter vindo, velho. Só galera peso pesado aqui, é uma honra, tá? Junto Peso com vocês. pesado mesmo, né? Eu acho ofensivo. Aqui. você Não, falar mas isso. aqui é mas só, tudo só bem. lenda aqui, então vamos mudar. Faz só Gente, lenda aqui. a gente sempre termina cantando o hino do Cruzeiro. Vamos cantar, né? Vamos. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro, querido, tão combatido, jamais vencido. Valeu, gente. Até o próximo. Valeu, galera. Com Deus. Valeu, Tamo junto. Punho Cerrado, tamo junto.